Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar para a continuidade do estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje vamos abrir com uma belíssima poesia que se chama O Santo de Assis e nos diz assim: no suave mistério dos espaços, Santa Maria dos Anjos ainda existe, com a mesma luz divina dos seus traços, glorificando as dores da alma triste, repartindo a virtude, a graça e os dons que a palavra divina do Cordeiro prometeu aos pacíficos e aos bons do mundo inteiro. Uma nova porciúncula dourada pelos astros de mística alvorada, aí se rejubila, sob a paz de Jesus terna e tranquila, derramando no além ignorado os sonhos de virtude e perfeição, daquela mesma úmbria do passado, cheia de encantamento e de oração. A luz dos sóis da etérea natureza, numa doce e ideal Eucaristia, o esposo da pobreza, no seu manto de amor e de alegria, ainda abre os braços para os pecadores. Irmão Sol, irmãos anjos, irmãs flores, não nos cansemos de glorificar a caridade imensa do Senhor, sua sabedoria e seu amor, procurando salvar os nossos irmãos, homens mergulhados entre as noites sombrias dos pecados. E à voz suave e dúlcida do santo, a terra escura e triste se povoa, de anjos de amor que enxugam todo o pranto e que levam consigo todo o consolo amigo da esperança no céu, singela e boa, das paragens etéreas da sua ideal igreja, São Francisco de Assis abraça e beija o homem que sofre todas as misérias, amparando-lhe a alma combalida nos desertos de lágrimas da vida e o conduz ao regaço divino de Jesus. Santo de Assis, divino poverelho, nas amarguras do meu pesadelo, de vaidade do mundo que devasta, todo bem, vi tua luz singela e casta, beijando as minhas lepras asquerosas, uma chuva de lírios e de rosas, lavou-me o coração de pecador e guardei para sempre o teu amor. Santo de Assis, irmão da caridade, que me curaste as lepras e a cegueira, depois da morte, à luz da imensidade, quero ainda abençoar-te a vida inteira. Este poema está no livro Parnaso de Além-Túmulo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem como autor Augusto de Lima, poeta mineiro, que fez parte da Academia Brasileira de Letras e que veio a desencarnar no Rio de Janeiro em 22 de abril de 1934. Então, mais um belo poema trazido pela psicografia do nosso irmão Chico Xavier. Muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito da chegada de Dom João VI ao Brasil. Mas nós queremos trazer alguns fatos que vão nos permitir compreender melhor como o mundo espiritual, os espíritos excelsos, vão trabalhando sempre
para que o planejamento seja muito bom, apesar das imperfeições das pessoas que vão executá-lo, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, com isso, a espiritualidade tenta fazer o melhor possível com um material que ainda tem muitas dificuldades, que somos nós, os homens, né? Nós ainda nos deixamos levar pelas impressões da carne nas existências em que nos encontramos encarnados, porque não conseguimos ainda dominar esta carne com os nossos espíritos, os verdadeiros seres imortais que fazem parte de uma vida que não se extingue. Mas ao tomarmos contato com a matéria, para nós que ainda somos espíritos muito imperfeitos, ainda acabamos deixando sobrevaler os instintos, os vícios, os desequilíbrios. Dia chegará em que, quando estivermos nas nossas, quem sabe, últimas existências físicas, estaremos já dominando essa matéria. Por enquanto, ela ainda nos domina. E aqui nós então queremos fazer algumas lembranças. Nós encerramos no último capítulo a Revolução Francesa, que culmina com a chegada também de Napoleão Bonaparte, e Napoleão Bonaparte, que também tinha um compromisso espiritual, acaba querendo, pelo domínio, né, pelo seu ego, se transformar num grande imperador, como foram os Césares da época romana. Ele quis ser o imperador da França, não só da França, quis dominar a Europa toda, e aí com isso acabou também perdendo um compromisso existente. Conseguiu realizar algumas coisas, mas nós vamos encontrar aqui no livro A Caminho da Luz, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, alguns adendos importantes. Olha o que ele nos fala de Napoleão Bonaparte. O humilde soldado corso, porque era nascido na Córcega, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli, com a paz de Campo Fórmio em 1797, para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento. Muita atenção. Ele tinha um compromisso, sim, espiritual. Nós vimos isso, inclusive, na narrativa do próprio Humberto de Campos, naquele capítulo que fala a respeito de Kardec e Napoleão. Napoleão chega a encontrar com Allan Kardec, é trazido desdobrado, Kardec ainda não tinha reencarnado, para assumir o compromisso de que a França teria a paz necessária para a instalação da terceira revelação, o Espiritismo. E Emmanuel continua nos explicando. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, que foi a batalha que ele acaba perdendo quando é exilado na ilha de Santa Teresa, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado. Olha a comparação que Emmanuel faz aqui, da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar, também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Lembremos aqui, qual era o ideal da França? Liberdade, igualdade e fraternidade.
E o que nós assistimos? Primeiro com Robespierre e sua turma, um banho de sangue, e depois com Napoleão, um despotismo de um indivíduo que quer se tornar o imperador do mundo e começa a fazer domínio sobre uma série de outros países. Então, vejamos aí duas situações em que foi esquecido o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, que naquele momento era uma aspiração que atingia ao mundo. Depois nós vamos ver mais tarde um texto belíssimo que Kardec traz, está lá grafado em obras póstumas, que fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade. E Emmanuel continua. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Nós já definimos bem essa história, né, do bem e do mal. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Então, aqui existe uma contradição, né? Que é uma coisa característica nossa de seres encarnados. A gente fala de amor com violência. A gente fala de Jesus praticando, em vez da caridade e o amor, praticando atitudes inflexíveis. Então, nós sempre temos essas contrariedades, achando que podemos praticar o bem com o mal, podemos espargir luz levando sombras. Não é possível. Já entendemos essa explicação, muito bem dada em O Livro dos Espíritos, e vamos encontrá-la também em outras obras de Kardec, nos demonstrando que jamais, em momento nenhum, e isso tem que ficar bem claro para nós, o bem e o mal não se misturam. Não existe essa possibilidade. O bem é bem, o mal é mal. E nós temos que concluir isso dentro de nós, no nosso processo de purificação espiritual. E aqui termina a explicação de Emmanuel nos dizendo: sua fronte de soldado pôde ficar laureada para o mundo, de tradições gloriosas. E verdade é que ele foi um missionário do alto. Olha aqui a confirmação. Embora traído em suas próprias forças, mas no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena. Eu disse Santa Teresa, não é Santa Teresa, é Santa Helena, após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Então, foi obrigado a passar por esta situação para entender que perdeu a grande oportunidade de fazer uma etapa encarnatória onde, compromissado com os espíritos celestes, traria uma belíssima administração e com realmente fundamentar os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. E aqui nós queremos trazer para vocês a complementação daquele encontro, quando Emmanuel nos traz um item, também no livro A Caminho da Luz, falando a respeito de Allan Kardec naquele período de Napoleão. E ele nos diz assim: a ação de Bonaparte invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês,
Então, olha aqui, destacando novamente, né? Napoleão tinha uma missão de reorganizar a França, porque a Revolução tinha mergulhado a França novamente num banho de sangue. Compeliu, então, reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. E isso nós assistimos na narrativa, tanto do livro Cartas e Crônicas, como no próprio livro de Humberto de Campos, também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando os espíritos vão pedir a Jesus a intervenção, porque aquele banho de sangue que estava acontecendo na França e depois o domínio que estava acontecendo nas outras nações trazia impedimentos para a concretização de vários aspectos que estavam sendo engendrados pelo mundo espiritual excelso para a evolução de todos os povos, de todas as nações. E aqui, então, continua a narração de Emmanuel. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado da sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então a gente vê como ficou consolidado naquele encontro que Kardec relembra, antes de encarnar, a condição a Napoleão de trazer a restauração e o equilíbrio à França. E ele humildemente assumiu esse compromisso. Mas como nos diz Emmanuel, no momento em que reencarnam Allan Kardec e o seu grupo, e Napoleão se vê novamente sem as conversas necessárias à continuidade da sua ação, permite aos espíritos das sombras que o levem novamente por um caminho que acaba trazendo as distorções que, infelizmente, colocaram ele numa situação de melancolia e de tristeza, curtindo o seu momento final na ilha de Santa Helena, abandonado pela sua própria incúria. E assim é que acaba acontecendo com todos aqueles que acham que a autoridade temporal lhes permite desrespeitar as leis universais. Lembremos sempre, não existe punição, lei de causa e efeito e suas consequências, e ainda contamos com a misericórdia divina. Muito bem. Isso então trouxe para nós algumas situações que nós já conversamos, este domínio que Napoleão resolve exercer sobre a Europa acaba trazendo consequências para Portugal e, por conseguinte, consequências
para a colônia Brasil. Nesse momento, nós pegamos aqui um trecho da narrativa de Duílio Berne no livro Brasil Mais Além, quando vai exatamente nos comentar alguns antecedentes da vinda de Dom João VI para o Brasil. Porque o que aconteceu? A França tinha entrado num período dos seus reis com Luís XV, que era um rei que não vinha correspondendo, cometia muitos, ele acobertava os abusos cometidos tanto pelo clero quanto pela nobreza. E ele dava, inclusive, isenção de impostos para esses nobres e para os padres, né, e asfixiava o povo com impostos absurdos, justamente nos centros de produção. E esses nobres e os padres continuavam vivendo num luxo imenso, né, e ainda humilhavam a população sofredora. Bom, aí vem a independência americana em 1776, que começava esse movimento de liberdade em todas as nações, mostrando que era sim possível as nações serem presididas por uma pessoa que não fosse da linha das dinastias dos reinados. Então não precisava ter uma família exemplar no sentido de ter nascimento diferente dos outros para se chegar à conquista de presidir uma nação. E é interessante porque Allan Kardec também aborda isso num capítulo que está em Obras Póstumas, que fala a respeito das aristocracias. E ali se fala desta aristocracia, que era a aristocracia do mais forte, dos nobres. Então, era a aristocracia do nascimento. Depois nós vamos ter uma aristocracia que era do mais forte, aquele que tinha mais poder de força, dominava pela violência. Depois nós vamos ter uma aristocracia daquele que era mais inteligente. E Kardec diz que o dia que a aristocracia for da inteligência moral, aí sim, nós chegaremos no ponto de espíritos equilibrados, inteligência moral, inteligência intelectual só, que faz planos e ainda é ambiciosa e quer o poder. Porque a aristocracia da inteligência moral é aquela que traz espíritos equilibrados e que demonstram sempre o quê? O olhar ao seu semelhante. É um capítulo interessante também para se estudar no livro Obras Póstumas. Muito bem. Então, Duílio continua nos dizendo que essa situação da independência americana, que acontece no ano de 1776, traz também uma nova perspectiva para outras nações. Aliás, é dessa perspectiva da independência que acontece, porque a Inconfidência Mineira, o movimento para se libertar Minas, acontece um pouco antes da Revolução Francesa, né? algum período assim curto, né? No mesmo ano, mas na uma pequena diferença. Mas vocês vejam que essa independência dos Estados Unidos vem também estimular a França a que faça a sua revolução, que é exatamente em 1789. Nesse momento, o reinado que era infeliz era o de Luís XVI, não era mais Luís XV, que até, como nós dissemos, assume um compromisso de respeitar a Assembleia Constituinte, que tinha se feito em Paris e eleito já alguns deputados, mas nós tivemos ali o grupo que é liderado por Mirabeau e Robespierre, com discursos inflamados e que acabam fazendo, então, que aconteça a 14 de julho de 1789 a queda da Bastilha. Até aí tudo bem, mas o problema foi quando começa a guilhotina a funcionar para punir
todos aqueles que eram considerados antirrevolucionários. E, na realidade, muita gente inocente morreu, porque sempre há esse julgamento equivocado, e aí começa a se sempre extrapolar aquilo que deveria ser feito. Chegamos aí a números horríveis de assassinato pela guilhotina da ordem de mais de 40 mil pessoas. Muito bem. Então, em virtude desse período do terror, é que surge, como nós vimos, a espiritualidade busca contornar a situação que deveria ter sido bem diferente. Surge Napoleão Bonaparte, como nós já vimos, mas que também vem a falhar. Bom, Napoleão acaba criando uma situação de bloqueio para que a Inglaterra se subjugasse a ele. A Inglaterra tinha uma parceria com Portugal, já como nós já conversamos de outras épocas, e os ingleses cobram dos portugueses que eles não deixassem eles isolados. E Dom João VI atende a isso, porque tinha uma dívida financeira e moral com a Inglaterra. E atende, então, e manda navios carregados de alimentos e também retira produtos que a Inglaterra precisava comercializar, trazendo para Portugal esse comércio que dava recursos financeiros à Inglaterra. Muito bem, lógico, Napoleão já tinha dominado a Espanha. A partir desse momento, existia um tratado entre Portugal e Espanha e Portugal e Inglaterra. A Espanha, para não ser invadida pela França, porque já tinha feito esse acordo com Napoleão, então se associa à França para invadir Portugal. Os ingleses, percebendo que aquela ação que os tinha ajudado causava um problema para Portugal, aconselham Dom João VI para que ele fugisse para a colônia Brasil e garantem a ele a escolta para que ele chegasse tranquilo ao Brasil. Bom, Dom João VI, nesse momento, não era o rei, porque na realidade ele era o príncipe regente, porque sua mãe, Dona Maria I, tinha sido atestada por vários médicos como mentalmente incapaz. E aqui nós vamos entender o que a história nos conta dentro dos livros do mundo espiritual, que trazem para nós este conhecimento, que às vezes a gente diz que o conhecimento é de bastidores, mas na realidade alguns amigos dizem que os bastidores são aqui, a realidade é o mundo espiritual. Dona Maria I, que era conhecida como a piedosa e que depois fica conhecida como Dona Maria a Louca, na realidade era médium. Por quê? Porque ela via pessoas e ouvia vozes. O que acontece? Dona Maria passou muitos processos ruins. Um deles foi, na época do reinado do seu pai, quando o Marquês de Pombal, numa perseguição aos Távoras, que eram amigos do rei, frequentavam-se as famílias, manda matar uma série deles. E é lógico que esses espíritos deveriam perturbar o palácio no sentido de cobrar a sua inocência. Lógico que Dona Maria I não foi a culpada da execução. As ordens vieram do rei e do Marquês de Pombal, principalmente, porque tinha um poder muito grande dado pelo rei. E o que acontece? Ela começa a enlouquecer porque começa a ter processos obsessivos. Aí vem o processo da Inconfidência Mineira. Narra um livro, Confidências de um Inconfidente, que naquele dia em que Dona Maria I, rainha, deu a sentença mandando para o cadafalso mais de 11 inconfidentes, que Tiradentes, em desdobramento, conversa com ela e pede a ela que só ele seja executado.
E realmente, se a gente for olhar a história, existia já uma sentença e que ela é mudada assim de repente. A rainha simplesmente muda a sentença que era para executar todos aqueles inconfidentes para o deportamento de, da maioria e apenas Tiradentes é enforcado. Então a gente percebe realmente que ela deveria ter essa possibilidade de mediunidade e mesmo assim todos nós podemos também, pelo desdobramento do sono, nos encontrarmos no mundo espiritual. Mas enfim, a loucura dela era isso. Era os espíritos que ela via, que vinham tirar satisfações porque tinham sido mortos por alguma ação da coroa, e depois também as vozes que ela ouvia, e isso a foram isolando. Ela ficou como que alienada. Tanto é que, quando estava já no Brasil, ela era conduzida pelas suas damas de companhia para cima e para baixo. Ela passava a maior parte do seu tempo dentro de um quarto isolada e não tinha mais contato com o mundo. E às vezes as suas damas de companhia levavam a passear, e é daí que vem a expressão Maria vai com as outras, porque na realidade ela não tinha mais vontade própria, ela ia para onde carregassem ela. Então as pessoas viam ela passeando na rua do Rio de Janeiro, carregada por suas damas de companhia, que a levavam para lá, levavam para cá, e aí surgiu exatamente a expressão de Maria vai com as outras. Muito bem. Então, Dom João VI acaba tendo que fugir para o Brasil para se preservar da invasão que aconteceria em Portugal. E ele teve, então, a escolta da escolta inglesa que garantiu a ele essa condição. Os ingleses colocaram, na época, 7.000 homens embarcados para garantir a escolta a Dom João VI. E Dom João VI, então, se foge para o Brasil, vem com em torno de, os historiadores falam em 12 a 15 mil pessoas, compostas de 15 embarcações, que vem, então, todo o pessoal dos fidalgos e aqueles que apoiavam a corte portuguesa, né? Estando nesse número inclusa a tripulação. Dom João VI, então, vai chegar ao Brasil, e nesse momento nós vamos voltar à narrativa do nosso livro Brasil, Coração do Mundo, no espírito de Humberto de Campos, que vai exatamente nos trazer essas informações. Enquanto as falanges espirituais de Henrique de Sagres se reunia em Portugal, revigorando as forças lusitanas para a escola de energia que foi a Guerra Peninsular, o exército de Ismael voltava-se para o Brasil a fim de inspirar o primeiro soberano do velho mundo que pisava as terras americanas. Isso aqui foi uma coisa fabulosa para a colônia Brasil, porque nunca um rei tinha vindo até sua colônia. Em todas as colônias que existiam, de todos os reinados, a primeira vez que um soberano, um rei, pisava na colônia foi a chegada de Dom João VI ao Brasil. Então, isso trouxe também um espírito diferente aos colonos, receberem o rei e a família real e todos os seus componentes. Aquilo foi um momento realmente de grande festividade. E aqui a Humberto de Campos nos traz um dado muito importante. A esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível, aliava-se agora a personalidade do Tiradentes, que se transformara em gênio inspirador de todos os brasileiros. Ismael reúne os seus colaboradores e fala assim aos devotados mensageiros: amigos, um novo período surgirá
agora para as nossas atividades na terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria, onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços, há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos transplantada da Palestina para o coração do Brasil. E aí nós vemos então a chegada daquela caravana, que diz que a viagem foi muito difícil, houveram muitas intempéries. Então, uma parte aporta na Bahia, em Salvador, e uma parte vai aportar já no Rio de Janeiro, de toda aquela esquadra que estava chegando, né? O povo baiano recebe o príncipe regente e sua comitiva com as mais carinhosas demonstrações de amizade. Clarins e bandeiras anunciam sob um sol quente e amigo a presença da família real nas terras do Cruzeiro. A cidade do Salvador julga-se de novo nos seus grandes dias, contando com a honra de ser outra vez a capital da colônia. Mas os navios descem ao longo da costa para o Rio de Janeiro. Então, primeiro Dom João VI aporta aqui, faz alguns contatos, conversa então com a população brasileira, porque Dom João VI tinha essa característica. E a gente vai entendê-lo nas suas dificuldades, por quê? Bom, aqui cabe um pouquinho da história, né? Dom João VI não tinha sido preparado por sua mãe para ser o regente. Por quê? Ele tinha um irmão mais velho, Dom José. Só que Dom José, que foi preparado e treinado pela mãe, que já fazia parte das conversas da corte, dos acordos que eram feitos com as nações, fazia parte dos momentos em que, por exemplo, tinha-se esse tratado com a Espanha, tinha o tratado com a Inglaterra. Dom José já acompanhava a mãe em todas essas atividades, enquanto Dom João estava lá vivendo a sua vida tranquilo. Ele não era cobrado, ele não era um playboy, mas ele era uma pessoa tranquila. Ele gostava da natureza, ele gostava das artes, ele vivia de uma outra forma e não estava preparado realmente para assumir a regência de Portugal. Mas aí o que acontece? Dom José vem a falecer. Muito bem. Sua mãe é impedida pelos médicos por estar mentalmente desequilibrada. Então, na realidade, ele foi obrigado a assumir. E aqui tem uma outra situação. Aqueles casamentos de interesse tinham unido Dom João a Carlota Joaquina, que era uma espanhola daquelas da pá virada, né? E o que acontece? Ela realmente não era uma pessoa fácil. Quando Dom João VI começa a assumir o reino de Portugal, acaba havendo uma ruptura entre ele e a sua esposa, porque ela já tramava contra ele com um grupo para derrubá-lo, antes, inclusive, dele assumir como rei, ainda quando a sua mãe estava viva, que era a rainha. Ele era o príncipe regente. Mas já Carlota Joaquina tramava. Tanto é que eles já não viviam mais na mesma casa. Ela fica morando num palácio e ele fica morando em outro. Então eles já não tinham mais o convívio. E da mesma forma, eles viajam em naus diferentes quando se transferem de Portugal para o Brasil. Tanto que as naus onde estava Dom João VI aportam na Bahia. Já onde estava Carlota Joaquina, aporta no Rio de Janeiro. E nesse momento também já existia um convívio diferente com os filhos. Dom Pedro I e um outro filho geralmente ficavam com Dom João VI. Já outras filhas o restante dos filhos ficava com Carlota Joaquina. Eles tinham 9 filhos no seu total. Muito bem. Então, com essa chegada, né, de Dom João VI,
ele percebe aquilo que nós finalizamos o outro capítulo, o calor humano, as condições que o Brasil oferecia a ele. E isso aí realmente o encanta. Por quê? Portugal, para ele, era um centro de problemas. E quando ele chega nessa colônia Brasil, ele é recebido com todo carinho, ele viu a atenção, ele viu que aqui ele estava tranquilo e ele ficou deslumbrado com as belezas naturais. Né? E aí ele começa então a fazer esses seus contatos, e diferente do que tinha sido combinado com os ingleses, de que ele abriria os portos somente para a Inglaterra na colônia Brasil, então só teria um comércio com os ingleses, ele toma uma decisão diferente e nota-se que isso também foi o quê? Uma influência do mundo espiritual. Ele abre os portos brasileiros, dando autonomia para o Brasil para comercializar com todas as nações. E isso, é lógico, deixou os ingleses meio chateados, mas não tinha como ser diferente. Ele já havia tomado essa sua atitude, cria um decreto, então, abrindo os portos da colônia Brasil a todas as nações. Bom, depois, Dom João se desloca para o Rio de Janeiro, né? E aí a gente vai ver aqui na narrativa de Humberto de Campos a continuidade das ações que vão acontecer em terras brasileiras pelo nosso rei Dom João VI. As maravilhas dos céus americanos deslumbram os olhos de Dom João, que se entusiasma com a beleza natural da paisagem magnífica. E aí, acompanhado do grande séquito que ele trouxe de fidalgos, e que isso aí acaba trazendo, lógico, um grande impacto também. Por quê? Porque precisava-se de residência para todas essas pessoas morarem, não se estava pronto para uma chegada de todos eles. E aqui vai se criar alguns embaraços que nós vamos abordar no nosso próximo capítulo, quando vamos detalhar um pouco mais o que foi o desenvolvimento da colônia Brasil, inclusive no momento em que vai chegar a equiparação a Reino do Brasil, equiparando-se com Portugal e Algarve, e mostrando então que esses 15 anos que Dom João VI fica no Brasil, o grande desenvolvimento que trouxe e como isso foi importante para a pátria do Evangelho. E nós queremos encerrar hoje com uma narrativa que está também no livro de Humberto de Campos, um livro que se chama Novas Mensagens, que é do ano de 1966 e que traz para nós um capítulo que se chama O Espiritismo no Brasil, e que nos diz assim: numerosos companheiros de Allan Kardec já haviam regressado às luzes da espiritualidade quando inúmeras entidades do serviço de direção dos movimentos espiritistas no planeta deliberaram efetuar um balanço de realizações e de obras em perspectiva nos arraiais doutrinários sob a bênção misericordiosa e augusta do Cordeiro de Deus. Vivia-se então no limiar do século XX, de alma aturdida ante as renovações da indústria e da ciência, aguardando-se as mais proveitosas edificações para a vida do globo. Falava-se aí nesse conclave do plano invisível com respeito à propagação da nova fé. Em todas as regiões do mundo,
procurando-se estudar as possibilidades de cada país no tocante ao grande serviço de restauração do cristianismo em suas fontes simples e puras. É por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Após várias considerações em torno do assunto, o diretor espiritual da grande reunião falou com segurança e energia. Irmãos de eternidade, no mundo terrestre, de modo geral, as doutrinas espiritualistas, em sua complexidade e transcendência, repousam no coração da Ásia adormecida. Mas precisamos considerar que o Evangelho do Divino Mestre não conseguiu ainda harmonizar essas variadas correntes de opinião do espiritualismo oriental com a fraternidade perfeita, em vista das nações do Oriente se encontrarem cristalizadas na sua própria grandeza há alguns milênios. Então, aqui estava se falando da dificuldade que existia da divulgação do Evangelho de Jesus nessas nações pelas suas cristalizações que tinham acontecido exatamente por aqueles que vieram com uma missão também de difundir ideias do Evangelho, mas que acabaram se cristalizando num conhecimento paralelo, semelhante, mas não aquele que trazia a fraternidade que nos mostra o Evangelho do Senhor. E aí a narrativa continua. Em breve, as forças da violência acordarão esses países que dormem o sono milenário do orgulho, numa injustificável aristocracia espiritual. Aqui, novamente, chamando a atenção para o capítulo Aristocracia, que está em Obras Póstumas, a fim de que se integrem na lição da solidariedade verdadeira, mediante os ensinamentos do Senhor. Urge, pois, nos voltemos para a Europa e para a América, onde se campeiam as inquietações e ansiedades, existe um desejo real de reforma, em favor da grande cooperação pelo mundo da coletividade. Certo, essa renovação é sinônima de muitas dores e dos mais largos tributos de lágrimas e de sangue, mas, sobre as ruínas da civilização ocidental, deverá florescer no futuro uma sociedade nova, sobre a base da solidariedade e da paz, em todos os caminhos dos progressos humanos. Examinemos os resultados dos primeiros esforços do Consolador no velho mundo. E aqui vem, então, cada espírito responsável por aquela nação, trazendo as informações a respeito do que estava se passando em seu país. E aqui nós vemos, então, a declaração da França, falando da chegada de Leon Denis, Camille Flammarion, Richer, que vem com as ideias de clarear o mundo. Na Inglaterra, o espírito de Crookes, né, William Crookes, que também trazia informações. Na Itália, Cesare Lombroso, né, que também vem trazer informações. Na Rússia, né, nós vamos ter o Aksakov, né, a Alemanha, com os seus cientistas trazendo desenvolvimentos para a ciência que seriam importantes na configuração de todas essas informações. E aí, este espírito que estava falando vem nos trazer a seguinte informação, na narrativa de Humberto de Campos. Iam as exposições a essa altura, quando uma luz doce e misericordiosa inundou o ambiente da reunião de sumidades do plano espiritual. Todos se calaram, tomados de emoção indizível, quando uma voz augusta e suave falou através das vibrações radiosas de que se tocava a grande assembleia. Amados meus, não tendes para a prorrogação da palavra do Consolador, senão os recursos da falível ciência humana? Esquecestes que os excessos do raciocínio prejudicaram o coração das ovelhas desgarradas do grande rebanho? Aqui, o Espírito da Verdade está nos falando que não adiantava ficar esperando da ciência e da filosofia aquele momento de trazer
as palavras do Consolador. Não haverá verdade sem humildade e sem amor, porque toda a realidade do universo e da vida deve chegar ao pensamento humano, antes de tudo, pela fé, ao sopro dos seus resplendores eternos e divinos. Operários do Evangelho, excelente é a ciência bem intencionada do mundo, mas não esqueçais o coração em vossos labores sublimes. Procurai a nação da fraternidade e da paz, onde se movimenta o povo mais emotivo do globo terrestre, e iniciai aí uma tarefa nova. Se o Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra segura e inabalável da fé que remove montanhas, e se o Consolador significa a doutrina luminosa e santa da esperança, de redenção suprema das almas, todos os seus movimentos devem conduzir à caridade, antes de tudo, porque sem caridade não haverá paz, nem salvação para o mundo que se perde. Aqui lembramos a expressão: fora da caridade não há salvação. Uma copiosa efusão de luzes, como bênçãos do Divino Mestre, desceu do alto sobre a grande assembleia, assim que o apóstolo do Senhor terminou a sua exortação comovida e sincera. Luzes essas que se dirigiam como aluvião de claridades para a terra generosa e grande que repousa sob a luz gloriosa da constelação do Cruzeiro. E foi assim que a caridade selou, então, todas as atividades do espiritismo brasileiro. Seus núcleos em todo o país começaram a representar os centros de Eucaristia Divina para todos os desesperados e para todos os sofredores. Multiplicaram-se as tendas de trabalho do Consolador em todas as suas cidades prestigiosas, e as receitas mediúnicas, os conselhos morais, os postos de assistência, as farmácias homeopatas gratuitas, os passes magnéticos multiplicaram-se em toda parte no Brasil para a fusão de todos os trabalhadores no mesmo ideal de fraternidade e de redenção pela caridade mais pura. Essa página foi recebida por Chico Xavier em 5 de novembro de 1938. E assim nós agradecemos. Jesus, mestre e amigo, como é importante este clarificar em nossas vidas deste compromisso de amor nessas terras fraternas do Cruzeiro. A cada capítulo, Senhor, desta obra, vamos compreendendo com mais vigor a parábola do semeador. E cabe a nós, que fazemos parte da cristandade desta nação, e que hoje militamos nas hostes do espiritismo cristão, o compromisso de nos desnudarmos do orgulho, da vaidade, do egoísmo e assumirmos, como teus bons servidores, a divulgação desta doutrina de amor, inicialmente nas terras do Cruzeiro, mas que a tua palavra fale através dos espíritas do Brasil para o mundo inteiro, trazendo assim o coração do mundo, a semeadura do Evangelho que pertence a Deus, nosso Pai, de amor, justiça, bondade e caridade. Sejamos os divulgadores destas palavras divinas
na maior condição de humildade que tenhamos cada um de nós em nossos propósitos, mas deixemos a voz dos bons espíritos falarem através de nós, levando esta palavra segura e amiga que fala desta bandeira que está fincada nestas terras e que tem que iluminar a todos os corações. E dizemos em uníssono: Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Nós agradecemos, irmãos, a mais este momento juntos. Obrigado e até o nosso próximo